Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 41. Quarto andar, Barcarola de Espuma. 15h32 da tarde, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Depois de alguns minutos perdidos em discussões antes de passar pela porta, eu, Kirito, o espadachim de nível 16, e minha parceira temporária, Asuna, a esgrimista de nível 15, fomos os primeiros do jogo a pisar no quarto andar do castelo flutuante de Aincrad. Se o quarto andar do jogo no beta tivesse um tema, este seria Canyons do Deserto. Como eu expliquei para a Asuna, o mapa inteiro do andar era como se fosse uma teia de aranha de muitos desfiladeiros estreitos que se cruzavam impossíveis de escalar, o que significava que todas as viagens tinham de ser através desses canyons, que eram lentos e tediosos na travessia. Sem mencionar que era muito fácil se perder dentro deles. Mas o que eu vi não poderia ter sido mais diferente do que eu me lembrava. O pavilhão de onde saía a escada ficava no topo de uma colina íngreme. O terreno por si só parecia o mesmo que era no beta, mas o cascalho, a terra marrom avermelhada agora estava coberta por uma vegetação exuberante. Eu olhei para todas as direções ao redor do pavilhão sem paredes e vi apenas uma única árvore crescendo atrás de nós, e claro, sem mobs ou NPCs à vista. A colina, com cerca de 30 metros de diâmetro, era cercada por penhascos que se erguiam sobre a área próxima, porém dois caminhos estreitos, seguindo para o sudeste e sudoeste, conduziam desfiladeiros separados. A água corria vigorosamente do desfiladeiro sudoeste e circulava ao redor da colina até que eventualmente saía pela via do desfiladeiro do sudeste. Em outras palavras, o que era antes uma simples colina, agora era efetivamente uma ilha. Nós já estávamos dolorosamente cientes de que a versão oficial de Sword Art Online, no qual seu criador, Akihiko Kayaba, transformou em uma armadilha mortal e inescapável, era diferente do beta em vários aspectos. Mas nada havia mudado a aparência do terreno de forma tão dramática antes. Este aqui não era mais o andar do Canyon de Deserto. De fato, os desfiladeiros eram os únicos caminhos de saída dessa área durante o beta. Então, se eles estavam agora cheios de corredeiras de água, isso significa que, até quando você vai ficar parado aí? Asuna perguntou, me cutucando com o cotovelo. Eu me recuperei do efeito de stun mental e pedi desculpas para minha parceira. Foi mal. Eu só tava viajando um pouquinho aqui. E eu não estava esperando por uma desculpa sua, mas é que tem muitas pessoas esperando que nós cheguemos na cidade principal para ativar o portal de teleporte. Ah, certo. Bem, primeiro, deveríamos informar a Argo que nós derrotamos o boss. Nereus teve o treante, o boss em forma de árvore do terceiro andar, tinha sido despachado sem uma única vítima há apenas 20 minutos atrás, mas não tem como enviar uma mensagem instantânea de dentro da dungeon, então ninguém além dos membros do grupo de raid sabia que o boss estava morto. Como nós éramos os primeiros a chegar ao próximo andar e sair da dungeon, precisávamos informar a Argo Terrat, o proeminente agente de informações do jogo, que o boss estava morto, então, para assim ela informar o resto da população de Aincrad. Eu levantei minha mão para abrir minha janela de menu, mas a Asuna havia sido mais rápida. Eu já contatei ela enquanto você estava viajando para uma terra desconhecida. Obrigado. É muita consideração sua. Agora vamos indo para a cidade principal. Tendo água nos canyons ou não, a rota ainda é a mesma de antes, não é? Eu acho que sim. Então, mostre o caminho. Ela me deu um tapa nas minhas costas e eu não tinha escolha a não ser prosseguir. Nós saímos do pavilhão de pedra e descemos a encosta úmida e cheia de musgo da colina. Eu parei na beira da água e observei a corredeira. O rio em si era muito limpo, o que significava que eu poderia ver tudo até a areia branca no fundo do curso d'água, porém era bastante profundo. A olho, eu julguei que tivesse pelo menos 1,80 m, se não mais. Então, com essa profundidade, não havia como caminharmos por ela. Asuna parou ao meu lado e olhou para o rio também, e então finalmente pareceu entender minha consternação. Espera, por que é tão profundo? Não podemos atravessar para o outro lado desse jeito. Sim, bem, na verdade, eu não acho que tenha um outro lado. O que você quer dizer?
Exatamente o que eu disse. No beta, esses caminhões era o único meio para chegar nas cidades e dungeons do andar. E aposto que agora todas essas correntes de água são profundas, digo, delas serem assim no andar inteiro. As sobrancelhas da usuária de rapieira se franziu mais profundamente. Significando que não há nenhuma estrada que podemos pegar? Exatamente isso. Quando eu percebi esse fato no topo da colina, levei uns bons 3 minutos para pensar no desafio à nossa frente, mas Asuna precisou de apenas 5 segundos para colocar sua cabeça no lugar certo novamente. Ela olhou ao seu redor. Como é no topo daqueles penhascos ali? Eu segui o olhar dela para as paredes escarpadas que cercavam a colina circular. A reluzente rocha úmida prosseguia verticalmente para pelo menos 30 metros de altura, que era o topo do penhasco envolto em uma névoa branca. Eu não sei. Ninguém foi capaz de subir isso no beta. Então isso é basicamente uma barreira designada pelo próprio sistema. Não explicitamente, mas a rocha era muito quebradiça. Todos caíam no meio da subida, inclusive eu também caí. E uma vez que você caísse demais acima da metade da subida, praticamente todo o impacto com o chão era fatal. Isso parece muito perigoso para testar, mesmo que o chão agora seja de água. Asuna murmurou. Eu assenti silenciosamente. Ninguém arriscaria suas vidas por uma tentativa e erro em escalar esses penhascos. Em seguida, ela olhou para a água novamente. Então, eu suponho que nossa única opção é nadar pelo rio. Não consegui concordar imediatamente. Olhei para o equipamento dela de capa com capuz vermelho escuro e um peitoral e saia de couro. Você alguma vez já nadou aqui em Sao, Asuna? Ela cobriu seu corpo com a mão esquerda por alguma razão estranha e balançou sua cabeça. Não. Entendi. Então, já te digo logo que o jeito como você usa seu corpo para nadar em Sao é completamente diferente da vida real. É preciso de muita prática para ser capaz de nadar corretamente, e mesmo essa prática não evita o perigo de um afogamento. O que acontece se você se afogar? Ela perguntou, com seu rosto tenso. Minha resposta foi simples. Quando seu corpo está submerso na água acima de sua cabeça, seu HP começa a cair. Então, se você não emergir para a superfície da água, você morre. Mesmo depois disso, Asuna não fez nada mais do que morder seus lábios. Ela olhou para a água azul novamente e reuniu coragem. O quão tanto é essa prática que estamos falando? Bem, isso vai depender de pessoa para pessoa, mas eu demorei mais de 1 hora, e foi na parte rasa, com apenas 1 metro de profundidade. É muito perigoso praticar em um rio fundo e violento como esse aqui. Entendo. Nesse caso, eu acho que nós deveríamos voltar para algum andar de baixo e encontrar um lugar seguro para praticar. Ela murmurou, olhando para baixo. Eu ainda estava procurando pela resposta certa quando ela balançou a cabeça e continuou. Certo, vamos fazer assim, então. Você nada daqui para a cidade principal e eu desço as escadas até o 3º andar. Acabei de lembrar de um lago perfeito no lado norte do andar que posso usar para praticar. E assim que eu estiver pronta, usarei o portal de teleporte para o 4º andar. Então, isso significa que o nosso grupo vai dar uma pausa por um tempo. Tagarilou ela, sendo mais rápida que sua usual velocidade com a rapieira. Logo depois, ela levantou sua mão para abrir a janela de menu. Só que desta vez, foi a minha vez de agarrar a mão dela. Seus olhos cor de avelã olharam para mim. O reflexo de luz na superfície do rio dançou contra suas pupilas, escondendo a emoção de dentro delas. Mesmo um completo idiota como eu, quando se trata de uma comunicação pessoal, podia ver que Asuna recusaria uma oferta para voltarmos nós dois juntos para o andar de baixo, para eu ajudá-la a praticar. A orgulhosa usuária de rapieira se recusaria a aceitar da ideia de o portal de teleporte atrasar para ser aberto só por conta dela. E também, provavelmente seria inútil eu apontar para ela que, se não o fizéssemos, Lydia ou Kibao ativariam o teleporte mesmo assim, ou que depois de 2 horas após a derrota do boss do 3º andar, o mesminho portal se ativaria automaticamente. Ao invés disso, eu finalmente coloquei em palavras o sentimento de injustiça, de que eu vinha lutando desde quando eu vi a mudança dramática do 4º andar. Eu meio que não gosto disso. Não gosta de mim? Perguntou ela, baixinho. Eu desviei o olhar para o rio corrente.
Como eu disse mais cedo, nadar em sal é bem perigoso. E agora que o ato de morrer é permanente, é loucura imaginar que eles simplesmente nos jogariam em um mapa que requer que você nade para avançar. Acho que nós devemos ter perdido alguma coisa. Talvez não haja um outro caminho, mas deve haver algum outro tipo de meio de avanço, um método seguro em algum lugar desta ilha. Acabou que no final, meio que eu estava falando mais comigo mesmo do que com Asuna. Eu olhei para a ilha de trás de nós. A colina circular, com apenas 30 metros de diâmetro, não tinha mobs ou NPCs nela. Os únicos pontos de interesse era o pavilhão que guardava a escada e a árvore de folha caduca na parte da extremidade norte dela. Meus olhos se voltaram a cerca de 1,80 m na direção anterior. Eu semicerrei meus olhos e olhei para o local que chamou a minha atenção. O que foi? Asuna perguntou, parecendo curiosa. Eu dei um passo em direção à colina, e então outro logo em seguida, ainda segurando a mão de Asuna. Assim que eu tive a certeza do que eu realmente tinha visto, comecei a correr a toda velocidade. Voltem calma. Eu a arrastei direto para a colina, enquanto ela soltava o que provavelmente deveria ser um roer. Cuidado! Eu contornei o pavilhão e parei na raiz da grande árvore, olhando para os galhos lá de cima. Tá vendo aquilo? Eu soltei a mão dela para apontar para cima. Ela propositalmente levou um tempo para endireitar sua saia antes de ceder ao meu pedido, e sua expressão mal-humorada ficou cerca de 20% mais brilhante quando ela viu. Ah, frutas! Elas parecem tão fofas. Como ela havia notado, perto do topo da árvore de folhas largas pendiam várias frutas pequenas em uma variedade de cores. O mais impressionante de tudo era sua forma, que era circular com um buraco no meio, essencialmente, igual a rosquinhas. Mesmo no beta, eu nunca tinha visto uma fruta com um formato desse. Mas o sorriso nos lábios de Asuna desapareceu tão rapidamente quanto ele havia se formado. Elas parecem ser muito saborosas, mas essa não é hora de desfrutar de um lanche. O grupo de Lindy terminará de rolar seus itens logo, logo. Se precisarmos praticar nossos nados para chegar à cidade principal do andar, devemos ir de uma vez e avisá-los antes que venham neste andar. Vamos tentar derrubar algumas dessas frutas antes. Eu disse, estendendo as duas mãos para agarrar um galho com 50 centímetros de altura aproximado. Abaixei minha cintura e enrijeci minhas pernas, usando toda a minha força na tentativa de sacudir o galho. A árvore não se moveu nem 1 centímetro e nem é preciso dizer que a fruta também não. A casca da árvore era lisa e macia, e sem a skill acrobatics, não tinha como escalar. Pensei em jogar uma pedra, mas sem a skill de Throwing Knives eu não seria capaz de acertá-la. Se eu tivesse apenas 3, não, mais 5 slots de skill. Esse era um desejo que todos os jogadores de Sal tinham. Eu bati no galho com meu punho cerrado em frustração. De alguma forma, a skill básica de Martial Arts, Flash Blow, se ativou e meu punho brilhou em vermelho ao atingir o galho. A onda de choque resultante fez com que essa pesada árvore inteira chacoalhasse. Asuna grunhiu e 2 frutas parecendo rosquinhas caíram sem fazer barulho nenhum. Peguei uma em cada mão e sorri com confiança, tentando esconder o fato de que não era nada mais do que uma feliz coincidência. Ela suspirou meio irritada e encolheu os ombros. Certo, tudo bem, no final acabou dando certo, mas e se você tivesse quebrado a árvore ao meio? Tecnicamente ainda fazemos parte do lado dos elfos negros, então temos que respeitar a natureza. É verdade. Desculpa. Pensei na cavaleira e alfa negra, Quismel, que estava em algum lugar neste andar. Estaria ela presa como nós? Agora que os canyons eram rios. Ou ela estava usando sua magia élfica para andar sobre a superfície da água? Asuna ficou quieta por um tempo assim como eu, pensando em Quismel, mas ela voltou aos seus sentidos com mais rapidez. Então, qual vai ser o plano com essa fruta rosquinha? Se a gente for comê-las, eu já digo logo que prefiro a amarela. Uma das frutas em minhas mãos era de um brilhante azul cobalto, enquanto a outra era de um pálido amarelo limão. O azul não despertou minha fome nem de longe, mas, felizmente, comê-las não era o plano. Eu não acho que elas tenham o formato de rosquinhas. Que formato elas têm, então? Ao invés de respondi-la, eu trouxe a azul até minha boca.
Asuna fez uma careta de tipo, eu sabia que você iria comer. Mas eu lancei a ela um olhar de advertência e coloquei a haste da fruta, uma pequena protuberância de meia polegada de comprimento, na minha boca. Eu respirei fundo pelo nariz e soprei o mais forte que pude na ponta do tubo. Houve uma resistência bem forte no início, mas depois, como se uma válvula tivesse se aberto, o ar inundou a fruta. Bom. A fruta azul instantaneamente estourou em um tamanho muito maior. A fruta de anteriormente 7,5 cm de largura, de repente, aumentou para uns bons 90 centímetros, ou seja, quase 1 metro. Isso não era mais uma rosquinha. Você tá dizendo que isso é uma boia? Asuna ficou maravilhada. Eu sorri e entreguei a ela a fruta amarela. Tente também, Asuna. Certo. Respondeu ela, e colocou a haste em seus lábios franzidos. Ela respirou fundo, puxando o ar e fechou os olhos para soprar. Houve um outro estouro agudo e uma outra boia apareceu. Para surpresa dela, a fruta amarela era muito leve para o seu tamanho, e por causa disso, a fez querer jogá-la para cima e correr junto enquanto batia com ela no ar como se fosse uma bola de vôlei, isso antes dela agarrar a fruta com as 2 mãos. Meu Deus, nem sei mais o que tá acontecendo aqui. Ela suspirou. Não ouça a Abie. Respondi no instinto antes que eu conseguisse me impedir de dizer isso. Um olhar bem abaixo do ponto de congelamento perfurou o local entre as minhas sobrancelhas. Foi você quem disse que elas não eram rosquinhas. Ela retrucou. E se quiser ficar nas piadinhas, sinta-se à vontade para fazer algum stand-up na praça do portal de teleporte. Peraí, você tá dizendo que será minha parceira de comédia? Claro que não. Porque você não faz um time com o Kibao. Por um momento, eu me imaginei no palco junto com o Kibao, que soltaria pra mim um feroz "tu tá muito doido, moleque". No meio da coisa toda. Eu rapidamente balancei a minha cabeça para limpar esse pensamento. E, melhor não, obrigado. Eu abri minha janela de menu para checar a hora. 15 minutos já haviam passado desde que entramos no 4º andar, então são 35 desde que o boss foi derrotado. Depois de criar um pergaminho em branco, comecei a escrever uma rápida mensagem. Nela, eu mencionei que usar um masquio do tipo impacto naquela árvore faria dropar uma fruta, e também adicionei a informação de como fazê-las inflar. O rápido toque no pergaminho fez com que ele se enrolasse, e depois só o coloquei no chão ao lado do pavilhão. Deixando no chão desse jeito, sua durabilidade iria eventualmente diminuir e fazer com que o item desaparecesse, mas duraria pelo menos até que Linde Kibao subisse as escadas. Bem, agora que nós temos nossas boias, nosso plano de ação mudou, não é? Eu apontei. Asuna olhou duvidosamente para a enorme boia em suas mãos. Você tá dizendo que até mesmo um iniciante pode nadar com uma dessas? Eu vou tentar primeiro, é claro, mas tenho certeza de que ficaremos bem. Enquanto sua cabeça não for para baixo d'água, você não perderá a vida durante a natação. Vamos chegar à cidade principal passando o canyon apenas indo para o sul e depois para o leste. O único problema é... nós deveríamos provavelmente remover nosso equipamento pesado, apenas por segurança. Do quão pesado nós estamos falando? Eu olhei para ela da cabeça aos pés várias vezes, fazendo alguns rápidos cálculos de peso antes de responder. Vejamos, você provavelmente deveria tirar a capa com capuz, obviamente a rapieira e o peitoral também, e as botas e as luvas também. Provavelmente esse colete também, e essa saia de couro que é muito mais pesada do que você pensa. Quanto à túnica, bem, se eu tirar tudo isso, eu não vou estar usando nenhum equipamento. Asuna jogou a boia contra o meu rosto. A boia saltou para cima com um poing volúvel e caiu bem em volta do meu pescoço. Eu assumo que você vai seguir seu próprio conselho e tirar essa coisa preta aí, a outra coisa preta lá e a coisa preta de lado também. Eu só tô pensando em como tornar as coisas mais seguras para você nadar. Bem, fato é que roupas de couro e de pano eram tão ruins quanto as de metal, principalmente elas molhadas, que adiciona uma penalidade de peso. Mesmo com a nossa arma secreta, as boias, ainda era muito arriscado de não ser capaz de manobrar adequadamente em uma curva.
Em uma piscina ou em um lago era uma coisa, mas em um rio corrente, poderíamos facilmente perder nosso ponto de desembarque ao ser levado rio abaixo. Se essa minha honesta preocupação se registrou nela ou não, ainda assim, pude ver que a raiva dela diminuiu pouco a pouco, e ela estendeu sua mão direita. Eu joguei a boia amarela de volta para que o buraco pousasse em sua mão estendida, que acabou indo em cheio e continuando a girar ao redor do braço dela até parar de se mover. Tudo bem, nós precisamos ir para a luz. Eu entendi isso. Então, eu posso ficar com a túnica, pelo menos. Sim, acho que isso é tranquilo. Eu assenti. Ela me atirou um último olhar de então vamos logo. Asuna foi descendo a colina, eu corri logo atrás dela e dentro de poucos segundos estávamos de volta à beira do rio seguindo para o sul. Asuna parou e se virou para dar uma última olhada no pavilhão no topo da colina, provavelmente para verificar se ninguém estava entrando no andar, então abriu sua janela de menu. Ela fez o processo rapidamente, virando as costas para que eu não pudesse ver. Primeiro a rapieira desapareceu, depois a capa, a armadura e o colete. Quando a saia de couro desapareceu para dentro do inventário dela, apenas a túnica branca foi poupada. Ela puxou a ponta de baixo na frente e atrás, tentando esconder sua calcinha, mas alguma coisa sobre ela só parecia adicionar mais sedução destrutiva. Perdido em pensamentos, senti que Asuna estava prestes a se virar, então eu rapidamente girei 90 graus e apertei meu botão de Remove Equipment 2 vezes. Todo o meu equipamento, incluindo minha espada, foi para o inventário, me deixando apenas de cueca. Eu estava envergonhado de estar em uma roupa tão reveladora na frente de uma garota tão bonita da minha idade, mas a cueca boxer vermelha quase parecia um pequeno conjunto de sunga. Eu disse a mim mesmo que tudo que eu estava sentindo agora era inteiramente só coisas da minha cabeça. Além disso, esse nem era meu próprio corpo real. Quando fechei minha janela de menu, ouvi um som de assobio misterioso. Virando minha cabeça cuidadosamente sobre meu ombro, eu vi a Asuna com a mão dela sobre a boca, e com seus olhos virados para cima tremendo. Isso parecia ser um gesto muito estranho de se fazer. Puff, puff, A fria, cínica e misteriosa usuária de rapieira explodiu em risos descontrolados. Eu automaticamente cobri minhas partes baixas com a boia. Você não tem que rir tanto assim. Além disso, você mesma disse que esperava que eu tirasse tudo. Eu argumentei, meio magoado. Asuna se inclinou para frente quase o dobro do normal, segurando sua cintura. É que, sério, isso não é justo de jeito nenhum, Asashi. Não é justo. Olha aqui, eu sei que é uma cor clara, mas... Não, eu não estou falando da cor. Puff, realmente não sabe do que eu tô falando. Então você seriamente deveria dar uma olhada na sua bunda. É o quê? Eu me virei com pressa para verificar a parte de trás do boxer, mas mesmo na flexibilidade de pisco do meu avatar, não consegui ver minha própria bunda. Sendo atingido por uma ideia repentina, eu corri para a beira da água e estiquei minha bunda para cima da água, esperando a visão do reflexo através das minhas pernas. Mas que? Eu gritei. A parte traseira da cueca vermelha tinha um desenho com um grande e chamativo símbolo de touro dourado. Eu congelei em choque, ainda naquela pose embaraçosa, enquanto Asuna finalmente conseguiu controlar sua risada, para uma mais simples. Então, onde você pegou essa cueca? Não me lembro de ter visto uma peça com um padrão tão legal nas lojas de NPC. Ou essa você mesmo personalizou? Eu não comprei e nem personalizei isso. Respondi de volta, recuperando minha postura após o terrível choque. Isso aqui é o bônus de Elia do boss do segundo andar, na verdade, é do sub-boss, o General Baran. Achei que só tivesse um design simples. Nunca me ocorreu que poderia haver um desenho na parte da bunda. Então, se isso foi o bônus, então significa que tem algum efeito especial? Sim. Tem um bom aumento de força e um pouco de resistência a debuffs, como doenças e maldições. Entendo. Sabe, é terrivelmente chato que você pegue todos os bônus de LA, mas estou feliz por não ter pego essa cueca. Eu não quero ter que escolher entre usar uma estúpida cueca de homem com um desenho de vaca só para ter esses efeitos bônus. Nunca se sabe, vai que se tivesse dropado pra ti, ao invés de uma cueca, fosse uma apropriada calcinha para uma dama.
Bem, embora eu ainda chute que acabaria tendo este desenho de vaca na parte de trás. Quando eu inevitavelmente comecei a imaginar a usuária de rapieira usando uma calcinha de vaca, ela começou a ameaçar a jogar a boia em mim novamente. Eu balancei a minha cabeça e suspirei, e ela parou no meio da sua ação. Eu suspirei para limpar minha cabeça dessa coisa sem sentido e me ajoelhei para enfiar minha mão no rio. A água estava extremamente fria, mas eu tinha que aguentar e lidar com isso. Asuna tocou a água ela mesma e murmurou: "Você não disse que alguns andares de Aincrad são sincronizados com a estação lá do mundo real?" Isso é o que era dito em uma revista. Mas aquele artigo foi obviamente antes de nós ficarmos presos aqui, então eu não vou ter ideia do que está acontecendo em Aincrad agora. Bem, pelo menos, este andar não parece estar preso em pleno inverno. Eu estava pensando que seria chato não haver uma sensação mais sazonal aqui, mas agora eu estou feliz com isso. Então, devemos ir. Asuna aprontou a boia amarela-limão e eu coloquei a boia azul cobalto sobre minha cabeça. Com ele fixado firmemente no lugar certo com as duas mãos, eu disse a ela: "Espere aí por um momento enquanto eu testo." Seguindo, eu coloquei minha perna direita na água. Uma vez que eu tinha certeza de que a corrente atual na beirada não era muito forte, eu deixei meu corpo afundar. Como eu suspeitava, a fruta rosquinha inflada era bastante flutuante, e facilmente mantinha meu corpo acima da superfície da água. Também não pedia muita pressão das minhas pernas para manter minha posição na corrente. "Eu acho que vai ficar tudo bem", disse eu, olhando para cima e acenando para ela. Asuna assentiu parecendo estar nervosa e assim cuidadosamente entrou na água. Quando que ela fez isso, a túnica de pano assumiu um pouco de transparência e eu desviei o olhar, mas Asuna não pareceu notar. Quando seu peso foi apoiado pela boia, ela até mesmo sorriu. "Uau, isso me traz lembranças. Se seria muito melhor nadar com isso aqui na praia. Quem sabe? Talvez até haja um oceano por aqui. Se tiver, vou fazer um real maiô." "Ah, é verdade, você ainda tá trabalhando na sua skill de tailoring, né? Vai me fazer um sem desenho de touro? Tipo, logo depois de chegarmos na cidade." Eu falei, percebendo que poderíamos ser forçados a usar esta viagem a boia por um tempo indeterminado. Ela sorriu de forma diabólica. "Claro. Eu vou até mesmo te deixar escolher entre desenhos de ursos, gatos ou sapos." Vou como se eu fosse concordar com isso. Enfim, pronta para ir. Sim. Nós dois viramos para se juntar ao fluxo d'água. A área circular cercada por penhascos tinha duas saídas. Uma delas era a fonte de um poderoso fluxo de água, então nosso inevitável destino estava do outro lado. Comecei a chutar minhas pernas, mantendo um firme controle sobre a nossa arma secreta chamada boia. Depois de cerca de 3 metros, Asuna gritou atrás de mim: Alguma coisa está estranha. A pressão da água e a textura dela parecem diferentes, né? É por isso que você tem que praticar antes de ir nadar sem um dispositivo de flutuação. Mesmo assim, parece que eles fizeram muitas melhorias desde o beta. Entendo, isso requer prática, e eu tô vendo. 1 hora de natação e você vai ficar acostumada com isso. Aqui é a saída, a corrente vai ficar muito mais forte aqui, então tome cuidado para não se afastar muito. Assim que essas palavras saíram da minha boca, senti Asuna colocar a mão dela entre o meu torso e a boia. Isso deve me manter segura. Eu me virei e perguntei: devo fazer a mesma coisa? A usuária de rapieira pensou por 2 segundos e fez uma careta que dizia que essa era uma circunstância especial. Aqui vai, então. Eu coloquei minha mão esquerda na boia de Asuna e a puxei para perto. A menos que algo realmente drástico aconteça, não havia como nos separarmos assim. Nós entramos no cânion de 3 metros de largura firmemente presos um ao outro. As curvas tornaram impossível de ver o que estava por vir na frente, mas eu sabia pela minha experiência do beta que estaríamos indo para um cânion maior em breve. Esse era uma das principais estradas do andar. À medida que seguíamos o curso, com toda a certeza, uma superfície muito mais ampla do que essa apareceu mais à frente. Era um grande rio fluindo de oeste para leste. Os penhascos íngremes nas laterais eram os mesmos, mas havia uma sensação de libertação à medida que o vão da água aumentava para mais de 9 metros.
Também, a velocidade do fluxo d'água não era tão rápida quanto eu temia ser. Uma vez que estávamos no centro do rio, paramos de chutar e deixamos a água nos empurrar. A paisagem realmente é exatamente como era no beta. Eu até me lembro daquela pedra ali. Eu murmurei para mim mesmo. Asuna olhou em volta. Com cada movimento dela, eu sentia uma sensação agradável na minha mão esquerda, mas a parede de ferro que era o meu autocontrole atirou dos meus pensamentos. Eu me pergunto do porquê esses cânions empoeirados e velhos estão cheios de água agora. Bem, se eu tivesse um palpite sobre as coisas que eu não tenho como saber, talvez o processo de simulação de água não estivesse tão pronto assim de ser testado no beta. Se eles foram capazes de evoluí-lo a um nível satisfatório nos 3 meses seguintes, então eles poderiam ter decidido mudar este andar e colocar água nesses cânions, eu acho. Isso faz sentido, mas é uma resposta bem chata. Dê desculpa. Asuna encolheu os ombros cobertos pelo tecido branco de sua túnica. A forma como a pele dela era visível através do material molhado também não estava no beta. Eu espero que eu não estivesse vendo agora o toque pessoal de Akiko Kayaba, o diretor louco de Sao que tinha preso todos os 10.000 jogadores em seu jogo mortal. Ela deu uma outra olhada ao redor da área e se perguntou, se todos esses cânions estão cheios de rios agora, não deveria haver outras coisas que mudaram além da paisagem? Como assim? Coisas como falas de NPCs de quests ou materiais no qual você pode reunir, e os tipos de mobs que você enfrenta também. Ela de repente parou, em silêncio. Eu entendi o porquê disso. Se nós encontrássemos monstros agora, nós dois estaríamos sem qualquer tipo de equipamento de batalha. Eu rapidamente balancei a cabeça para deixá-la mais calma. Não, nós estamos bem. No beta, quase não havia mobs ao longo da rota da escadaria até a cidade principal do próximo andar. Sério? Além disso, a taxa de aparecimento de monstros nos 30 minutos após o boss ser derrotado é drasticamente reduzida. Drasticamente. Ela repetiu a palavra, parecendo incrédula. Bem, certamente já se passou pelo menos 30 minutos. Verdade. Mas até agora nem mesmo vimos um único peixe, muito menos nenhum monstro. Acho que isso pode significar que um grandão deles engoliu todo o resto. Eu respondi, tentando rir. Até que de repente, escutei um barulho irregular. Asuna também ouviu isso e, ao mesmo tempo, nos viramos. Cerca de 10 metros atrás de nós, alguma coisa havia emergido da água. Era uma barbatana lisa e triangular. Tinha pelo menos 30 centímetros dela saindo da superfície da água. A cor do cursor que apareceu era um vermelho brilhante para indicar um inimigo, como se isso já não fosse óbvio. Somado a isso, ouvi uma trilha sonora de um filme familiar na minha cabeça. É só eu ou aquilo ali? Asuna engasgou. Eu não esperei pela resposta. Eu virei meu corpo para trás e estirei minhas pernas para chutes com força total. Vamos, rápido. Eu sugeri. E pela primeira vez, ela não argumentou contra. Eu concordo. Na contagem de 3. Olhei brevemente para trás para verificar se a barbatana ameaçadora ainda não estava se aproximando, então respirei fundo. 2, 3. Com um grito silencioso ecoando em minha cabeça, eu chutei meus pés o mais forte que pude. Um enorme splash eclodiu atrás de nós, e começamos a descer rio abaixo, com força suficiente para que a boia ficasse inclinada quase que verticalmente. Se minha memória estivesse correta, o caminho lateral ou melhor, o afluente, que leva até a cidade principal, estava talvez a 100 metros de distância. O cânion virou para a direita e depois para a esquerda, e eu vi uma abertura na superfície vertical do penhasco para a direita, como eu estava esperando. Ali, Asuna. Entendido. Dobrei minha velocidade de chute em um esforço final e olhei para trás novamente. Felizmente, a barbatana aterrorizante não estava mais. Eu gritei. A barbatana cinza dividindo a superfície da água estava a apenas uma dúzia de metros de distância. Se o corpo do nosso perseguidor subaquático combinasse com o tamanho da barbatana, suas fileiras de dentes irregulares poderiam estar caindo sobre minhas pernas agora. Se isso tocasse meus dedos, eu teria que usar meu Note Quick Change para equipar minha espada e lutar na água.
Enquanto isso, tenho minhas pernas trabalhando em até 120% de sua capacidade. E ei, o que está acontecendo atrás de nós? Asuna falou, muito esgotada para tentar se virar e olhar. Nem pense sobre isso. Apenas nade o mais rápido que conseguir. Ok. Mantivemos nossos apertos fortes na boia um do outro e nadamos desesperadamente com nossas mãos livres. A entrada à frente se aproximou, mas eu podia sentir a barbatana atrás de nós se aproximando mais rápido. Se prepare para o que está vindo. Certo. Eu cerrei meus dentes e me enterrei para a direita. No momento em que minha velocidade diminuiu com a curva, pensei que tinha sentido algo tocando meu pé, mas nossa única escolha neste momento era correr para o objetivo. Eu coloquei minha plena fé no efeito de aumento de força da minha cueca de touro, enquanto me esticava para entrar no afluente de mais de 4 metros. O caminho lateral acabava em uma pequena costa a apenas 25 metros à frente. No beta, isso era outra colina, na qual no seu topo ficava o portão da cidade principal do andar. Se apenas pudéssemos chegar àquela areia branca, nós ganharíamos este pequeno jogo de pega-pega. Rugindo com o 7º grito mais feroz que eu fiz no último mês e meio, eu corri, ou, na verdade nadei, a distância restante. No instante em que meus dedos tocaram a areia do fundo do rio, eu me coloquei em posição vertical e comecei a correr, puxando Asuna pela mão. Mesmo quando o chão sob meus pés foi da borda encharcada de água para a areia branca e seca, eu ainda continuei indo por mais uma dúzia de passos antes de finalmente se virar e olhar para trás. A barbatana dorsal que nos perseguia estava agora pulando acima da água. Nosso inimigo pensava que poderíamos enfrentar em uma batalha terrestre. Por causa disso, eu estava pronto para fazer esse favor a ele e tocar no ícone de atalho do Quick Change no meu menu, Attack, Ancore. Asuna soltou de maneira tola enquanto ela balançava junto da boia fruta ainda agarrada à minha mão esquerda. Não era de admirar. Sob a esplêndida barbatana, com os pés longos, estava uma criatura parecida com um girino de olhos arregalados, com apenas alguns centímetros de diâmetro e talvez 45 centímetros de comprimento. Ele pousou na areia molhada e golpeou o chão ao redor. Aparentemente sua barbatana dorsal era tão grande e pesada que seus membros minúsculos não conseguiam se equilibrar corretamente. Porém uma grande onda se levantou e engoliu o girino, puxando-o de volta para a água. Logo a barbatana saiu do rio novamente e deslizou de volta em direção à corrente principal. Mas que coisa era aquela? Eu caí de joelhos na areia com grande decepção. A boia sob meu braço esquerdo se soltou e caiu, fazendo com que o rosto de Asuna batesse diretamente na areia. Após alguns segundos, ela eventualmente se levantou e se sentou na areia, aparentemente exausta para ficar com raiva de mim por causa disso desta vez. A areia presa em sua pele molhada, fios de cabelos estampados em sua testa e bochechas, com a túnica encharcada e grudada em seu torso para completar a imagem perfeita de uma modelo em uma sessão de fotos à beira do mar. A única coisa fora do lugar que não combinava com essa sessão de fotos era seu olhar vazio, no qual seguia a barbatana triangular indo embora. Acabei de decidir. Da próxima vez que a gente ver esse monstro, vou matá-lo, cozinhá-lo e fazer você comer ele inteirinho. Disse Asuna. Esse foi seu manifesto entregue em voz baixa. E por que você não come ele também? Eu perguntei. Eu não. Parecia ser muito nojento. E provavelmente venenoso também. Bem, desde que você cozinhe, eu vou alegremente comer tudo do prato. Talvez ele tenha um gosto parecido com sopa de barbatana de tubarão a pé, pensei magnanimamente, ajeitando meus pés e se levantando. Eu estendi a mão para Asuna. Vamos equipar nosso equipamento de volta e ir para a cidade. E outra coisa, não acho que você irá pegar um resfriado sentada assim, mas você fazendo isso também não está nos fazendo bem. Eu falei. De repente, ela congelou como uma pedra, ainda segurando minha mão. Seu rosto, que estava apontado para sua própria roupa, ficou muito mais vermelho. Comecei a me afastar, atingido por uma premonição igual da vez que eu havia visto aquela barbatana dorsal. No entanto, mesmo eu me afastando, sua mão direita atacou, tão veloz como um raio, agarrando a minha mão esquerda.
Ela puxou e puxou até que a minha mão estivesse em seus pés, e com essa pressão cirúrgica e familiar, apenas sendo cautelosa o suficiente para não causar danos, ela moveu seu joelho para meu estômago no estilo Muay Thai.